Mais uma HQ com protagonismo LGBTQIA+, e que faz a gente refletir sobre o que buscamos em relacionamentos. No vídeo de hoje falaremos sobre uma HQ que venceu 3 Eisner Awards e que vem colecionando premiações e corações por aí. Então já aproveita, deixa um like maroto pra ajudar a gente, se inscreve no canal e solta a vinheta. Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ, o programa semanal de quadrinhos aqui da Maré Geek. Eu sou o Sérgio, no vídeo de hoje falaremos sobre Laura Jean Vive Terminando Comigo, HQ da Mariko Tamaki e da Rosemary Valor O'Connell. Bom, ultimamente eu nem percebi, mas acabei me tornando uma cadelinha da Mariko Tamaki, que eu fiquei bem interessado em ler o Quebrando Vidraças, da Arlequina, e fui descobrir depois que era dela, né? Tá na minha lista de leitura ainda, não li ainda, mas tô bem empolgado pra ler, porque dizem que é incrível. Inclusive, uma das premiações dela do Eisner foi pelo roteiro dessa história. E tem também o Aquele Verão, que foi publicado pela editora Mino, que é maravilhoso. Em breve vai ter vídeo aqui no canal a respeito. Então é uma roteirista que tem ganhado bastante notoriedade e escrito histórias muito incríveis e muito maravilhosas. Ela é uma autora canadense, queer, lésbica e mestra em estudos feministas, né? Então vocês já imaginem o conteúdo, né? A riqueza do trabalho dela como roteirista de histórias em quadrinhos e como autora em geral, né? Tem muita coisa muito interessante que ela aborda na obra dela. Então o que me chama a atenção logo de cara no Laura Jean é que é muito legal como ela naturaliza um monte de coisa, né? A autora queria, com essa história, não cair em uma série de clichês, mas trazendo pra gente uma típica história adolescente, né? Uma história de relacionamento. E aí é muito interessante como ela faz isso, porque aí, mais uma vez, não é uma HQ que ela é discursiva, né? Ela não vai discursar sobre essas questões, mas ao passo que ela não cai nesses clichês, nesses lugares comuns, de alguma forma ela já revoluciona muita coisa. Então, por exemplo, sempre que a gente tem esse protagonismo LGBTQIA+, nas histórias, a gente vê histórias, né, quase sempre sobre autodescoberta, sobre os personagens assumindo e descobrindo as próprias identidades, essas pessoas conhecendo um novo amor, né? Sempre uma história de como foi conhecer essa pessoa. E aqui de cara ela já quebra isso, porque quando a gente conhece a nossa protagonista, que é a Freddie, ela já namora a Laura Jean, elas já se conhecem, ela já tem uma relação. E a Freddie já tá muito bem resolvida com a sexualidade dela, já tá muito tranquila com todas essas questões, a família dela tá super tranquila com todas essas questões, recebe a Laura Jean em casa, pergunta sobre a Laura Jean, fica de alguma forma constrangida sem saber se elas terminaram ou não, porque o plot é meio esse, é um relacionamento que é abusivo e em que a Laura Jean tá o tempo inteiro terminando com a Freddie, tá o tempo inteiro deixando a Freddie de alguma forma instável. Então é muito legal também ver essa personagem, né, a Laura Jean, que ela é uma garota extremamente popular na escola e ela não tem aquele físico, né, aquela aparência que geralmente tem essas pessoas, né? Então ela tem o cabelo curto, ela se veste com roupas que não são nesse estereótipo feminino que geralmente é colocado nas garotas populares, né, do ensino médio, né, em histórias de ensino médio. Então é muito legal ver essa personagem que foge desses padrões, mas que é também muito problemática e que tá de alguma forma usando desse poder que ela tem pra de alguma forma mexer com o psicológico da Freddie. A autora usa uma estratégia narrativa muito boa, que a gente começa a história vendo a Freddie escrever para uma coluna de conselhos amorosos. Então é muito legal porque aí você vai vendo a Freddie falar um pouco sobre como é a relação dela com a Laura Jean, quais são os anseios dela, e é muito legal ver isso, né, são esses balãozinhos, né, de e-mail, da caixa de e-mail que ela tá escrevendo, intercalados com a história, né, com o que aconteceu, com flashbacks e com o que está acontecendo. Isso é muito legal porque aí você consegue ter uma visão muito tridimensional da personagem, porque você consegue ver o que ela está vivenciando e como ela narra essas vivências, qual é o ponto de vista dela sobre essas coisas, que muitas vezes, obviamente,
passa um pano para algumas coisas, não enxerga algumas nuances dos comportamentos, então isso é muito legal de acompanhar. A Freddy também é uma protagonista asiática, né, que a gente geralmente não vê representados nessas histórias high school, para jovens adultos e etc, e aí tem essa questão também. Então é muito interessante ir acompanhando em quais níveis o relacionamento dela com a Lara Jean é extremamente problemático, né? Porque a Lara Jean, ela tá o tempo inteiro dando em cima de outras garotas, ao que se dá pra perceber, ela atrai bastante a Freddy. E a Freddy, por ser essa adolescente, né, por ser essa garota de alguma forma que não tá nesse lugar de popularidade, tá construindo a própria identidade ali, entendendo o próprio corpo, quem ela é, e etc, a gente vê como ela tá numa situação fragilizada perto da Lara Jean e como ela se transforma perto dessa menina, né? Como ela fica mais insegura quando ela tá com a Lara Jean, como ela acaba... como esse relacionamento atrapalha a relação dela com os amigos dela. Ela tem um grupo de amigos sensacional, pessoas muito legais também. Isso é muito interessante na HQ, como tem muitas personagens apaixonantes e carismáticas, né? E você vai vendo como esse relacionamento desgasta essas relações, como esse relacionamento atrapalha o desenvolvimento da Freddy enquanto pessoa mesmo, né? Enquanto estando nessa fase de crescimento e de entendimento de si própria. E aí eu acho que é muito bacana, de alguma forma, que essa HQ ela acaba indo num discurso que não é usualmente colocado, né, nessas produções que são voltadas para esse público jovem adulto. Porque, na minha opinião, é uma abordagem muito madura, no sentido de que mostra que esses relacionamentos eles não devem tirar nada da gente, né? Que a gente tem que refletir um pouco sobre por que nós nos relacionamos com pessoas, nós entramos em relacionamentos. Será que a gente faz isso para suprir inseguranças nossas? Será que é esse o caminho, né? Será que o lugar do relacionamento tá nesse lugar de suprir as próprias inseguranças? E eu vejo muito isso acontecer, já vivi muito isso também, e é uma situação muito insustentável. Os relacionamentos eles não conseguem se sustentar se eles estão nesse lugar, né, de você estar com alguém para de alguma forma se sentir desejado, de se sentir interessante. Todas essas coisas você tem que resolver consigo próprio. E aí, a partir daí, quando você estiver inteiro, e aí você pode construir algo com outra pessoa. E é sempre construir a partir, e não construir em você, não reconstruir partes de você. E aí agora eu vou entrar em alguma zona de spoilers da história, né, pra falar um pouco sobre esse discurso que é construído. Então se vocês quiserem podem pular pro gráfico de riscos, vou deixar aqui a minutagem. Então é muito interessante, por exemplo, quando a Freddy recebe a resposta dessa conselheira amorosa, né? Quando o e-mail dela é respondido. Porque naquele momento vai começar, né? Ela vai tentar aconselhar. Então eu já fiquei um pouco receoso do que ia vir ali, porque obviamente vai vir uma série, pensei, vai vir uma série de formulinhas de relacionamento e lugares comuns que a gente geralmente cai. Por mais que a Mariko Tamaki não estivesse construindo aquilo até ali, né? E realmente ela não vai nessa linha, ela vai numa linha muito mais madura. E tem a frase que eu acho maravilhosa, assim, todo o e-mail que ela recebe de volta é muito precioso, mas que é: o amor nunca deve tirar nada de nós. E a gente vê uma romantização muito grande da cultura pop desses sacrifícios, né? Os sacrifícios que se faz por amor. E será que eles são necessários, né? É muito interessante ver a Fred entendendo isso, de que o amor não deve tirar nada dela, né? Que não é esse o lugar. Não é o lugar dela se anular para poder enaltecer ou para poder construir algo com alguém, mas sim construir-se a partir disso, né? Entender-se também. Então é muito interessante como isso acontece, inclusive não caindo em outro lugar comum, que geralmente é você sair, o personagem principal sair de um relacionamento tóxico pra entrar num relacionamento idealizado, né? De alguma forma ela entrar num relacionamento logo em seguida. Eu acho muito precioso a Fred terminar sozinha. É muito maravilhoso porque ela tá sozinha, mas ela tá completamente realizada, ela entendeu, ela conseguiu de alguma forma cortar esse pedaço da vida dela que tava fazendo tão mal pra ela, e entender como ela pode se reconstruir, se entender a partir dali. Então eu acho muito maravilhoso o fato dela terminar sem um outro relacionamento amoroso, mas estando
meio que juntando os cacos das outras relações dela, né? Das relações de amizade, das relações com a família, que também são muito importantes, né? E que estão ajudando ela a se entender. Então é muito legal que a gente tem também a melhor amiga da Freddy, né, que é a Doodle. Ela passa por várias questões também ao longo dessa história, e aí sugere-se de alguma forma que ela poderia estar apaixonada pela Freddy também, né, aquela velha questão do melhor amigo ou da melhor amiga apaixonada pelo protagonista. E não é isso que acontece também, então acho que são escolhas muito boas que a autora faz pra poder ir pra frente nessa linguagem, né? Nesse estilo que é o Young Adult. Vamos então para o nosso gráfico de riscos, iniciando pelo risco de paralisia, o risco de você ficar horas travado na mesma página vendo uma arte incrível, vai uma nota 10 de 10. O trabalho da Rosemary Valerie O'Connell é maravilhoso, eu acho que o traço ele é bem limpo, né? Ela faz uso apenas da cor rosa em alguns momentos, né? É muito difícil não paralisar nas artes, porque tem muitos detalhes muito legais. É muito legal, por exemplo, ver o quarto da Freddy, né? Todas as referências que tem ali, as coisas daquele mundinho da Freddy. Então eu acho que a artista, ela colore muito com detalhes todo esse mundo que é criado ali. Dá muita vontade de mergulhar naquilo e entender mais daquelas personagens através daquilo. Próximo risco, o risco de contrato eterno. O risco de você ter que ler uma infinidade de HQs pra completar essa história, vai uma nota 5 de 10. É uma HQ muito rapidinha de ler, com início, meio e fim, e ao que tudo indica não tem continuações previstas, né? Então é um contrato bem curtinho. Seguimos para o risco de fandom, o risco de surgir milhares de fanfics, fanarts, adaptações desse universo, vai uma nota 9 de 10. Acho que as personagens são bem apaixonantes, bem fanficáveis, e também abre um espaço muito bom para que haja uma boa adaptação dessa história. Eu acho que daria um excelente seriado, tem bem cara desses seriados adolescentes da Netflix, ou um filme, eu acho que seria uma ótima adaptação. Seguimos para o risco de esmagamento, o risco da realidade representada aqui te esmagar feito uma panqueca, vai uma nota 8 de 10. Por mais que seja uma HQ quentinha em muitos momentos, eu acho que ela é sim esmagadora, porque ela faz a gente lembrar muito desses processos de autodescoberta e de inseguranças, né? Principalmente dentro de relacionamentos, pode realmente lembrar de coisas que muita gente está passando nesse momento, né? Pode ajudar nesse momento, mas realmente a Freddy passa por umas barras bem tensas. Eu acho que são esboçadas algumas coisas muito tensas que acontecem, muito importantes de serem discutidas, como por exemplo o fato da Laura Jean de alguma forma sexualizar a Freddy, né? Em um momento ela fala, é muito sexy ter uma namorada asiática. Então são pinceladas várias questões bem tensas e importantes ao longo, então realmente dá umas esmagadas boas. Próximo risco, risco de explosão, risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, vai uma nota 7 de 10. Não acho que seja uma HQ muito explosiva, que realmente vai te deixar instigado e ter grandes plot twists. Ela é bem slice of life mesmo, mas ela traz coisas muito interessantes, né? Eu acho que ela surpreende muito nesse novo modo de abordar esse tipo de personagem, esse tipo de situação, né? De renovar dentro dessa linguagem, mas não acho que seja algo tão explosivo o tempo inteiro. E pra finalizar, o risco pombo correio, o risco de você sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, vai uma nota 9 de 10. Laura Jean Vive Terminando Comigo é uma HQ muito maravilhosa, que eu acho que tem um espaço muito especial no coração de todo mundo que lê. Ela trabalha as questões de uma forma muito interessante para quem curte esse gênero Young Adult, quem curte histórias high school e etc. É um prato cheíssimo, ainda mais com tanta representatividade, com tantos personagens tão carismáticas, tão maravilhosas. Então realmente é um prato cheio e eu recomendo demais a leitura. E se quiser nos ajudar a continuar contando histórias, não deixe de entrar em catarse.me/maregeek para conhecer a nossa campanha de catarse recorrente e ajudar a gente a continuar produzindo todos os programas daqui do canal. E se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maregeek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem!